Amém? Amém. O tema da nossa mensagem então hoje é tempo de renovar. Lamentações capítulo 3, dos versículos 22 em diante. E a palavra de Deus nos diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Em outra versão, esses versículos trazem o seguinte texto: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ó Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos deu o que éramos necessários para o nosso dia a dia, Pai. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para buscar mais de Ti, para buscar uma renovação nova para a nossa alma, Pai. Papai querido, eu estou aqui com os meus irmãos, os teus filhos também, que esperam ouvir da tua parte uma palavra consoladora, uma palavra de renovo, uma palavra que nos instigue a te buscar cada vez mais. Te pedimos nesta noite, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio e continua falando conosco como o Senhor tem feito, desde o bem-vindo, que continua falando conosco, Senhor, estamos prontos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Não é muito comum a gente ouvir ministração, estudos, em congressos, em palestras do livro de Lamentações, né? É um livro que a gente pode se dizer assim, passa em branco da nossa leitura. Parece que quando a gente chega em Isaías, a gente só pula, né? Essa parte, vem Isaías, Jeremias e depois a gente pula, esquece desse livro. Mas esse livro, ele é interessante a gente meditar nele. O livro de Lamentações é o 25º livro da Bíblia. E ele é, do seu conteúdo inteiro, se você tirar um tempinho para ler durante a semana, você vai ver que ele é um livro poético. Ele não é uma narrativa. E é importante a gente saber disso quando a gente vai fazer a leitura de um texto bíblico, porque a maneira como a gente enxerga o texto faz toda a diferença quando eu sei que o texto é um poema ou é uma narrativa. Durante todo o livro, por exemplo, ele vai se referir a eu, como ele sendo o autor, e em alguns momentos ele vai se referir a ela, mas não é uma mulher. Então isso faz toda a diferença. O livro de Lamentações, ele, como eu disse, é uma poesia, e esse momento que ele escreve e que ele se refere a ela, ele está se falando sobre Judá, sobre a capital de Jerusalém. O livro foi escrito, e não há uma oposição certa, não há um texto concreto sobre quem estuda a Bíblia, em dizer que foi o profeta Jeremias. Todo mundo entende e compreende assim. A minha Bíblia mesmo de estudo, ela traz que o autor foi o profeta Jeremias. Mas há uma discussão nisso. Mas esse também não é o tempo que eu quero trazer aqui para vocês, tá? O livro de Lamentações, embora não seja pacífico, então, não é comum de um acordo total que foi o profeta Jeremias escreveu. O que ele descreve aqui, nesse texto, que a gente vai chamar de poema ou cântico, foi escrito durante ou longo ao período em que Nabucodonosor vem destruir
Jerusalém. E quando ele se refere a ela, ele está enxergando essa situação, e aí ele compreende que a cidade está sendo destruída. E todo esse livro, se você for ver, geralmente ele dá jus ao nome. É uma lamentação mesmo que ele faz, mas de forma poética. Esse livro, ele faz parte de 5 livros que no judaísmo eles entendem e consideram ele como a Megilot, que são os rolos que compõem outros livros que são usados nas festas. Além desse livro, então, de lamentações, fazem parte deste rolo aqui o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Esther, o livro de Eclesiastes, o livro de Ruth. Todos esses compõem esse que eu falei para você, que são o rolo das festas, que são lidos dentro das sinagogas em momento de lamentação, para lembrar em momentos que Jerusalém passou por uma situação complicada, e dentre elas está a destruição do primeiro e do segundo templo. Até hoje esse livro é usado, é lido, é cantado lá, recitado lá, com essa intenção. Ele é lido no 9º dia do dia de Ave, que eles consideram lá, e também traz a remeter tudo que Israel vem sofrendo. Eles fazem essa leitura para lembrar disso. Há judeus e estudiosos que dizem que os fatos recentes que acometeram Israel nesses últimos anos, você está por dentro disso, também vão fazer parte nesse período de leitura, ou seja, para relembrar esse período, não em forma de comemoração, mas em forma de relembrar o que Israel vem sofrendo, é feita essa leitura. Também é lembrado como a expulsão dos judeus em 1290, da Inglaterra, também é feita essa leitura nesse sentido. E também para lembrar do início da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha ataca a Rússia em 1914, e você sabe muito bem como essa história acabou para os judeus. É interessante que dentro da religião católica esse livro também é lido, mas lido somente na Semana Santa, para lembrar do sofrimento de Jesus como uma lamentação. Quem já viu, já participou do movimento católico, sabe que tem aquelas... não é passeata, né? Aquelas... procissão, isso. Obrigado, irmã, que participou a procissão. E aí você tem lá aquela mulher que representa Madalena, e ela faz aquele canto com aquele véu roxo. É o livro de Lamentações que ela praticamente lê lá. Dito isso, eu não quero trazer aqui uma reflexão no sentido de trazer mais um contexto fúnebre ou de tristeza. Não é isso que eu quero trazer para nós hoje. Mas eu quero refletir no primeiro ponto, em que ele diz assim: Deus é misericordioso. Ele começa dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você deve ter parado para pensar nesses últimos dias que nós já estamos no meio do ano. Está passando muito rápido. Está passando muito rápido. E que se nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, tendo a oportunidade de irmos para casa depois descansar, significa muito para nós. Embora a gente não possa, de alguma forma, dar valor nisso. Talvez você deva estar pensando assim: pô, meu dia não foi legal. Eu não passei um dia bom, eu estou louco para ir para casa, não queria nem estar aqui. Mas a misericórdia de Deus alcançou você. Eu concordo com você que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas no sentido de viver elas. Todos nós temos 24 horas, mas a forma como você viveu ela pode ter sido diferente de mim. Há coisas que você não pode controlar, e isso é fato. Você não pode controlar amanhã se você vai pegar o ônibus para ir trabalhar cheio ou vazio. Você vai do jeito que ele estiver, cheio ou vazio, com risco de quebrar ou não, você vai ter que ir. Essas são coisas que não fazem parte do nosso controle. Ou no meio do trajeto, alguém decide que você não precisa ir trabalhar. Isso não faz parte do seu planejamento. Isso não está no seu controle. São coisas que a gente vive. Ou, de repente, você está vindo para casa
E você está louco para chegar em casa, descansar, ficar quieto. Você teve aquele dia conturbado. Aí você pega o ônibus lotado e você vê uma pessoa sentada e do lado dela tem um banco vazio. O que você faz? Aí eu vou sentar. Aí você senta, aí a pessoa começa a conversar com você, porque ela fala do seu dia, porque não sei o que, você está louco para ficar quieto. Você ouviu tanta coisa durante o dia e você quer ficar quieto, mas a pessoa quer falar. E a gente rotula ela como chata. Mas o fato é que você descobre por que o banco estava vazio, né? Porque todo mundo sabia que ela ia falar, só você que não. Então você sentou ali e agora você escuta. Aí você então, mais uma coisa, a gente pode entender que coisas acontecem na nossa vida que não fazem parte do nosso controle. Decidir sentar num banco ou ouvir uma pessoa, pode ser que esteja no seu controle, mas coisas que acontecem em volta, talvez você não tenha controle disso. Todos aqui tivemos os 6 primeiros meses. Todos aqui vivemos o janeiro, vivemos o fevereiro, vivemos março, vivemos abril, maio, junho. E chegamos finalmente em julho. Agora, a questão é como nós reagimos a isso. O seu janeiro pode ter sido diferente de todo mundo aqui. Pode ter sido uma bênção. Mas o janeiro de alguém pode ter sido trágico. Talvez você quisesse dizer, não, pula janeiro, que eu nem quero ver. Não estou falando nem de conta, tá, gente? Porque chega janeiro, a gente tem um monte de conta para pagar, né? Mas não é nesse sentido também, mas não é só isso. Agora, nós não podemos esquecer de quem nós somos e quem nós representamos aqui. Viver os 6 primeiros meses do ano de forma difícil tem muito a ver com a forma que nós reagimos. Só que quando nós ouvimos isso, que nós representamos alguém, que nós somos, precisamos entender quem nós somos e quem nós representamos, parece para as pessoas que a gente tem que viver sendo bobo de todo mundo. Que a gente tem que aceitar tudo, porque nós somos cristãos. Não, você tem que aceitar tudo. Você não é crente? E não é bem por aí. A questão é procurar ser justo baseado no que a palavra de Deus diz para mim ser. Obviamente que se alguém fizer um mal para você, você não vai agir de forma brutal com a pessoa. Mas dentro daquilo que a Bíblia lhe permite, você vai fazer. Orar por ela, para que ela se converta, para que ela se arrependa, para que ela entenda que ela está fazendo mal para você. Então, o fato é que é importante compreender que nesse tempo que nós vivemos, quando eu tenho à disposição algo tão incrível que é a palavra de Deus, que me dá suporte para me viver todas essas tensões do dia a dia. E faz com que eu saiba reagir a essas coisas. Porque se eu não estou fundamentado no que a palavra de Deus diz, eu vou reagir de qualquer forma, e da forma pior que o mundo conhece. A gente tem visto por aí, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas existem várias brigas por controle de igreja. Olha só a que ponto nós chegamos. Recentemente, você também deve ter visto, saiu acho que até nos jornais, na TV aí, um pastor que foi pego em adultério e a igreja se levantou. Então, queridos, se eu não entendo a forma como eu devo reagir às coisas, baseado na Bíblia, eu vou reagir como todo mundo. E se eu não tiver pautado na Bíblia, no que a palavra de Deus nos diz, aí eu não sei como reagir. Eu trabalhei com um colega de serviço há muitos anos atrás, e ele dizia que ele tinha um parente que era português. E eu não sabia também, nem sei se hoje em dia é assim. Mas ele falou que quando esse parente dele veio visitar ele ficou impressionado, porque ele tinha acabado de comprar uma TV e a TV veio na caixa, normal, só que não tinha escrito na caixa o abra aqui. Sabe, aquele negócio de, abre aqui. E o parente dele falou assim que é interessante que lá em Portugal, segundo ele, o português precisa que esteja escrito o abra aqui, senão ele não abre a caixa. Ou seja, ele segue à risca o que está escrito. Agora, se nós trazermos para a nossa vida, às vezes a gente deixa de ler um manual simples que é a palavra de Deus. Ela é o manual para a nossa vida. Tudo está escrito aqui, todas as respostas estão aqui. Talvez você
deva querer, talvez um dia, vir de manhã no domingo, e a gente pode debater isso com mais cautela. Mas tudo que você perguntar, a gente vai encontrar resposta na Bíblia. A gente vai encontrar resposta. O que eu quero dizer, então, que a gente às vezes lê de forma incorreta a Bíblia. A gente às vezes lê de forma a buscar um texto só para fazer um momento. A gente às vezes lê a Bíblia só para buscar uma palavra para ministrar. A Bíblia tem isso, tem, você vai encontrar fonte disso, você pode tirar qualquer texto que você abrir, você vai conseguir fazer um momento, um estudo de célula, tudo, mas a questão é que você precisa se alimentar além disso. Você precisa buscar na palavra de Deus muito mais do que se preocupar em fazer um estudo, se preocupar em preparar uma palavra. Você tem que buscar na Bíblia para o seu dia a dia. Porque se você não buscar, você vai viver de janeiro a dezembro da mesma forma, e o final do ano só vai ser uma passagem de calendário para você. Não vai ter transformação, não vai ter renovação. Se você buscar fundamento na palavra, alimento para a sua vida, você vai chegar em momentos difíceis, que eles vão acontecer. A gente espera que não, mas eles vão acontecer. E aí você vai saber tirar de letra. É somente por esses motivos, então, que nós deveríamos ler a Bíblia todos os dias. Eu fui buscar um dado e eu não trouxe para não explanar muito o nosso tempo, mas existe um dado da Sociedade Bíblica do Brasil e que há um decréscimo de cristãos que leem a Bíblia. Nos últimos 15 ou 10 anos, o número de cristãos, e eu não estou falando nem de quem não é, o dado está lá, de cristãos que leem a Bíblia tem caído cada vez mais. Atribui-se a isso as redes sociais. As pessoas estão buscando nas redes sociais o alimento que é a palavra de Deus. Quando surgiu a prensa, que hoje nós temos como a impressão, né? Gutenberg, quando que criou a prensa, e os cristãos, os copistas que faziam a cópia da palavra de Deus, eles acharam ultraje isso. Eles acharam que a prensa que Gutenberg tinha criado era coisa do demônio, que ia acabar com a palavra de Deus. Só que a coisa foi evoluindo e está indo para um caminho que a gente está deixando de fazer uma coisa básica, que é a leitura. A tecnologia, ela vem para nos ajudar. Ela vem para nos ajudar, não é para, talvez, combater. Não é para o cristão combater a tecnologia. Não é porque eu tenho a tecnologia ao meu dispor que eu não possa usar ela. Você pode. Você só não pode usar só ela. Entende? Há um tempo atrás, há ainda essa discussão com relação ao uso da inteligência artificial no cinema, na música, porque hoje se cria tudo, né? Se cria filmes inteiros, se cria cenas inteiras, música, roteiros, livros inteiros, com o uso da inteligência artificial. E tem cristãos, pastores, usando isso para trazer a palavra de Deus. Eu não vou dizer o site, tá? Mas tem um site que, se você digitar lá, estou com problema de alcoolismo, qual a mensagem para mim? E ele vai te dar uma mensagem. Inteligência artificial. É um pastor virtual. Queridos, a gente precisa voltar ao básico. Leitura da Bíblia. Isso é o que vai nos salvar. Como eu disse, você pode encontrar tudo na internet. Você pode encontrar tudo. Se você for na Bíblia para encontrar um versículo para fazer o momento de bem-vindo domingo que vem, você vai ter. Mas a pergunta que eu sempre me faço é: isso saiu? É Deus que quer falar comigo através disso ou não? Porque se Deus não quer falar comigo, o versículo ele vai causar impacto em alguém. Amém. Só que não é sobre isso que a palavra de Deus tem hoje. Não é só para você tirar coisas. É para você se alimentar dela, entende? Então a gente precisa, só por isso, a gente precisa entender que é necessário o alimento diário.
E qual o intuito saber ou lidar com isso, desse conhecimento da palavra? É porque você vai enfrentar adversidades na vida. Talvez você chegou até esse mês querendo que o ano acabe logo, porque você não aguenta mais tanta dificuldade. Talvez você chegou até esse mês, meio do ano, dizendo para Deus, Deus, ou acaba com o ano ou acaba comigo. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, não é sobre as coisas desse mundo. Dificuldades nós vamos ter, queridos. Todos nós temos. A gente vai passar por enfermidades, por dificuldades. Não queremos, mas sabemos que um dia nós vamos passar. Via de regra nós vamos, porque o nosso corpo ele vai se deteriorando. Cada vez mais a sociedade de uma forma geral tem se alimentado mal. E isso gera um problema de saúde, e consequentemente, a gente fica doente. Então, a gente precisa entender, dentro desse processo chamado primeiro semestre de 2025, a gente também pode confessar para nós mesmos que durante esse tempo todo, esses 6 primeiros meses, a gente ou falou mal de alguém, ou a gente fofocou, ou a gente pensou mal do irmão, ou faltamos com a verdade para alguém, para não dizer mentira. Em algum momento desses 6 meses, querido, você fez isso, eu fiz isso. Infelizmente, nós erramos em algum momento. Em alguma área da nossa vida, a gente errou. Porque nós não somos santos. Nós buscamos a santidade. Temos que lutar contra essas coisas. Mas, via de regra, a gente cai às vezes. A gente cai às vezes. Ou seja, alguma coisa nós fizemos dentro desses primeiros meses que desagradou a Deus. Mas há uma boa notícia para nós. Como o texto diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por causa dela que nós estamos aqui. Porque se Deus não fosse misericordioso, nós teríamos morrido ao amanhecer. Ao amanhecer. A grande arma de Satanás é lembrar dos erros do passado. A verdade é que não importa como você chegou até aqui, o que importa é, você sabe onde você errou? Você já se arrependeu? Você já pediu perdão para aquela pessoa? Você já pediu perdão, de repente, para a igreja, não sei. A questão toda é, você sabe aonde você errou? Se ainda não, bem-vindo, essa é a noite de fazer isso. É a noite de pedir perdão, porque a misericórdia do Senhor, ela te alcançou. E a palavra hoje de Deus para você é essa. Se você está aqui hoje, é porque a misericórdia de Deus te alcançou. E há algum motivo nisso, porque Deus, Ele não se alegra com a ida do ímpio para o inferno. Ele não se alegra com a sua ida para o inferno. Então Ele precisa te alertar disso. O fato é que não é o que você viveu até aqui que vai determinar como acaba o seu ano, mas é como você reage a isso. Segundo ponto é, as misericórdias se renovam a cada manhã. No versículo 23, ele diz assim, renovam-se a cada manhã. E aí é óbvio, pode soar que aquela velha doutrina da salvação, né, que eu posso fazer tudo porque eu já sou salvo. Não é isso, tá? Esse não é o ponto aqui. Não é a doutrina dos uma vez salvo, salvo para frente. A gente pode até discutir isso num domingo de manhã, mas não é esse o ponto. Mas o que eu quero compartilhar com você é, se você está vivo e entendeu que o que você fez até que em algum momento soou errado, ou foi de errado conforme a palavra de Deus diz, se teve algo que você fez, que você já pediu perdão, já para a pessoa, para Jesus, isso significa então que a misericórdia do Senhor te alcançou. E é por causa disso que você deve se alegrar. Ainda há 6 meses para a gente viver, ainda há um caminho todo para percorrer. Não é porque você errou, que você pecou, como eu também errei, como eu também pequei, que acabou, está tudo perdido. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da célula. Eu vou entregar tudo. Não, calma aí, calma. Se você está vivo, se você está aqui nessa noite, eu tenho que te dizer, a misericórdia do Senhor te alcançou. E ainda há um caminho inteiro pela frente para a gente percorrer.
Ainda há pessoas para a gente alcançar. Agora que eu sei que a misericórdia do Senhor me alcançou, o que eu faço, né? Parece jogo de RPG, né? O RPG ele faz isso. O que eu faço agora? Eu vivo a vida de qualquer jeito? Não. Eu vou em busca do meu bel prazer, de satisfazer o meu ego, saber, não, então eu estou salvo, então eu estou bonito, então eu vou ser salvo, está tudo certo. Também não é isso. Eu preciso realinhar a minha rota. É saber que eu errei, que eu sou pecador, que eu sou falho, mas que eu preciso da misericórdia do Senhor. Mas isso também não é um bote expiatório, não, tá? Você errou, é para você não errar mais. Você pecou, é para você não pecar mais. Não é uma questão de, eu tenho a misericórdia do Senhor para mim para sempre. Não. O que eu preciso fazer, então, é reajustar a rota do meu barco e pegar o leme e direcionar para o ponto certo. É usar o GPS da forma guiada. Como eu coloquei aí, o GPS que o crente precisa é guiado pelo sobrenatural de Deus. Esse é o ponto. Eu não posso viver somente pelo que vejo, somente pelas notícias. É claro, eu não escondo isso. Eu não me faço cego para essas coisas. Eu sei que existem situações ruins, eu sei que existem coisas para serem corrigidas na sociedade, eu não estou ficando aquém disso, mas eu entendo que coisas ruins acontecem, mas Deus está no controle de tudo. Eu ainda vou viver o sobrenatural de Deus. Não é a sociedade que determina como eu vivo o meu sobrenatural, é o meu relacionamento com Deus que determina isso. Amém? Terceiro, a minha porção não é terrena. No versículo 24 ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Como eu disse, não é como você começou o ano que conta, é como você termina. Então faça uma reflexão, nós estamos iniciando um novo mês. Iniciando um novo semestre. Se não foi bom para você até aqui, amém, irmão? Levanta do chão, sacode a poeira e dá a volta por cima e vamos em frente. Tem muita gente para a gente alcançar ainda para Jesus. Tem muita gente para a gente testemunhar dos milagres de Jesus. Tem muita coisa para a gente ver e viver do sobrenatural de Deus ainda esse ano. E, querido, só está começando. Só está começando. Porque para muitos, quando chegar dezembro, é só festa, 13º e virada de ano. Para nós não. É mais um mês que a gente venceu, é mais um ano e a gente vai planejar o próximo ano para alcançar mais pessoas ainda. Há pessoas que ficam presas no passado, que estão preocupadas com que a roupa que vestiu na última festa, eu não posso repetir roupa no domingo de ceia, eu não posso repetir roupa. Não, tem gente que está preocupada com essas coisas, que estão presas lá no passado, que ainda estão remoendo o que o líder de célula disse que não me incomodou. O líder de célula falou isso em dezembro de 2013, e eu estou ainda remoendo isso. Querido, esquece isso. A misericórdia de Deus só te alcança quando você esquece certas coisas. Se você tem algo para corrigir com alguém que está te machucando e a pessoa é da igreja, querido, vá até ela urgentemente. Urgentemente. Porque às vezes você está sendo contenção das bênçãos da igreja na sua vida e na vida de outros. Então você precisa dar-se destrave. Se há alguém que você precisa corrigir, o pastor já deu essa orientação e eu vou repetir, vou copiar, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vá até ela, não precisa fazer alarde, vá até ela. Não mande mensagem. Vá até ela. Não seja contentor das bênçãos da sua vida e de outras pessoas. A gente precisa entender isso, não precisa ficar remoendo. O que você viveu não volta mais. O que você viveu no passado não volta mais. O saudosismo do passado deve ser pedagógico. Aliás, deve ser mais pedagógico do que histórico. Você pode visitar o seu passado para quê? Para tirar lições, para que você não erre mais. Ou para tirar
lições para o seu crescimento e não acusações e muito menos desculpa. Eu não fiz porque fulano me magoou. Eu não vou porque fulano não sei o quê. Esquece isso, querido. Esquece isso. Lembre-se, o seu passado deve ser pedagógico. Não um museu que você vá visitar de tempos em tempos. O seu passado deve ser pedagógico. Você deve aprender com ele para você não errar mais. Uma vez, eu não sei se foi a Camila que falou aqui, mas alguém falou aqui, a gente aprende com o erro dos outros. Melhor é aprender com o erro dos outros. Só que às vezes a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. E o pior de tudo é que a gente tem que primeiro entender que a gente errou. E isso talvez machuque muita gente. Puxa vida, eu errei. Eu errei. E é difícil a gente assumir que erra. Porque às vezes a gente tem que colocar algo no bolso chamado ego. Quando a gente entende que a gente errou, algo nos incomoda. E é o ego. Isso é o mais difícil de entender. Então lembre-se, o seu passado deve ser pedagógico. Nesse versículo 24 tem uma palavra que ele diz lá que é o esperarei nele. Do original no hebraico, essa palavra é yakal ou yachal, o que quer dizer aguardar por. Ou seja, o esperar não é ficar ocioso. Você já deve ter ouvido aquela pessoa que fala assim, não, eu estou esperando no Senhor, como se fosse num ponto de ônibus, né? Esperando no Senhor, o Senhor chegar e passar. Querido, não vai acontecer. O aguardar nele aqui, que ele quer dizer, o esperar nele é o aguardar. E enquanto você aguarda, você evangeliza, você estuda, você ora, você jejua, você trabalha, você vai para a escola, você vai para a célula, você traz pessoas para a igreja. Você dá bom testemunho na rua, na escola, no trabalho, e onde você for, você precisa aguardar para Ele, aguardar por Ele, mas não é esperar ocioso, é aguardar fazendo. Enquanto Ele não vem, a gente ganha mais pessoas para Jesus. Amém? Não fique se lamentando pelo que você não viveu ou por ter vivido de forma errada, de acordo com o que Deus mandou. Olhe para frente, ainda há um tempo para a gente viver. Não é que você errou até aqui. Errou, amém, irmão. Não tem confessionário, né? Mas tem a noite da conquista. Vem aqui, pede uma oração para o pastor. Fala, pastor, eu errei, perdão, preciso corrigir. Sabe por quê, irmão? Amanhã a gente não sabe se a gente vai acordar. E se Jesus voltar essa noite? Na noite fria de São José dos Campos, você vai estar lá, Jesus vai bater na porta, você não vai querer nem levantar porque está frio, né? Mas e se ele voltar? Se ele voltar essa noite, e aí? Não, eu preciso ir lá correndo na Ana Paula, preciso pedir perdão para ela. Não vai dar tempo não, irmão. Você precisa se corrigir. O quanto antes, o melhor. Olhe para frente, então, ainda há 6 meses para frente. Para concluir, eu quero destacar, então, de forma resumida o que a gente falou aqui. Primeiro, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Independentemente dos desafios, crises que nós tivemos, que você teve no passado ou no mundo, o mundo apresenta coisas para que a gente vai cair. De forma corriqueira isso acontece. O mundo coloca diante de nós sempre uma pedra para você tropeçar, ou um buraco para você cair. Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada, como o Domênico muito bem explicou aqui. É lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Ela é lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Ela não é algo que... A misericórdia de Deus não é algo que conquistamos, mas é um dom imerecido. Não é algo que você faça que Deus vai te dar misericórdia. Mas porque Ele te dá, é o que nós não merecemos. Segundo, a misericórdia, ela não tem fim, ela não é limitada, ela não se esgota. É crucial, ela está disponível diariamente. A cada amanhecer há uma nova leva dessa misericórdia na sua vida. Mas não é porque ela tem essa leva amanhã que dá o direito de você cair hoje. Terceiro, grande é a tua fidelidade, e esse é o selo da garantia de tudo. Tudo que foi dito, a fidelidade de Deus é o que nos constrange, ela é o alicerce sobre o qual todo cristão deve caminhar.
De fato, nós não sabemos, nem eu e nem você, como a gente acaba esse ano. Não sabemos como isso tudo vai acabar. Mas uma coisa é certa, a nossa esperança está no Senhor. Nele nós podemos depositar, pois todo aquele que ama as coisas de Deus, quando lê Mateus 24, versículo 30, ele diz assim, eu vou ler rapidamente para nós. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aquele que ama as coisas de Deus, quando se depara com esse texto, não se espanta e nem fica com medo dessa vinda. Aquele que ama a palavra de Deus corre até Jesus para dizer muito obrigado pelo sacrifício na cruz. Então, queridos, para finalizar, é tempo de renovar. É tempo de renovar a sua fé. Continue crendo, continue orando. Não acabou, ainda há um caminho. É tempo de renovar a esperança. Ainda não é o fim, há muitas coisas para acontecerem. Se não deu certo até agora, continue tentando. Continue estudando, evangelizando, jejuando para aquelas pessoas que precisam. É tempo de renovar o seu amor por Jesus em meio às dificuldades. Há uma pessoa que não nos abandona. E ela morreu na cruz por mim e por você. Por isso, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. E cada vez mais o nosso coração está cheio da misericórdia de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém.